Pessoal, com o Flamengo, caloteiro não tem vez, tá? Caloteiro no Flamengo não tem vez, né? Tá toda uma polêmica aí do Thiago Maia, mas o Flamengo não cedeu e com caloteiro não tem vez. Tem toda a informação aí também do Flamengo estar se preparando para o confronto deste sábado contra o time do Vasco no Maracanã. Tem informação aí do Boto e muito mais. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando do Flamengo e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Ela que também acabou, aparentemente, é a do Thiago Maia, porque ele vai ficar no Colorado. Saiu malandro na rua, mas não encontrou nenhum otário. Aí não teve negócio. Na terça-feira, o Inter divulgou uma nota informando que a negociação não foi concretizada por razões alheias aos compromissos assumidos pelo clube e criticou Santos e Flamengo, lamentando a condução do processo pelas partes envolvidas. Ainda segundo o Colorado, Thiago Maia vai realizar atividades específicas no centro de treinamentos para se condicionar e depois se juntar ao restante do elenco. Os times tentavam completar a transferência do jogador desde o final do ano passado, mas o desfecho não foi positivo, porque o Peixe não conseguiu apresentar as garantias exigidas pelo Flamengo. Thiago Maia foi contratado por empréstimo junto ao Flamengo em março de 2024. Em julho, o Inter o contratou em definitivo. Apesar de o volante pertencer ao Colorado, a diretoria gaúcha ainda não pagou todas as parcelas por sua transferência ao Flamengo. Na negociação, o Santos quitaria a dívida diretamente com o rubro-negro, mas as condições não foram aceitas pelo time carioca. O Flamengo, não é, Jailson? Ele tem exigido a questão das garantias porque, de fato, o Pedro citou pra gente, contou casos de clubes, né, recentes. Teve agora, só recente, foi o Mateuzinho, teve o Hugo, também os dois com o Corinthians, e agora essa questão do Thiago Maia. Quer dizer, se tem alguém que não está errado nessa história, é o Flamengo. O lance lá da nota oficial do Inter do razões alheias, aí é tirar muito o corpo fora, né? Foi o que você falou, do não encontrou nenhum otário. Porque você que ele tá tirando o corpo fora de algo que você realmente tem a ver com a história. O Internacional não pagou o Flamengo. Então não é questão alheia. É questão de que o Inter tá bem inserido na negociação e não pagou uma outra negociação ao Flamengo. Sim. Não é questão alheia. Não é assim. E o Flamengo tá fazendo a parte dele, olha. Já sofri alguns traumas de relação de pagamento que não foram feitas e agora eu tô querendo uma garantia. Você vai me apresentar a garantia? Não. Você vai me pagar? Você vai pagar? Isso? Não, então o jogador continua no Inter. Eu acho que um grande exemplo recente é a situação do Cuiabá, né? Isso. O Cuiabá caiu para a segunda divisão. E aí? Como é que faz? Você deixa de ter jogadores competitivos ao seu lado, do seu time. Foram para outros clubes? Foram para outros times, os outros times ficaram e você caiu. Mas aí tem Aí, assim, não pode ser assim, né? Como não tem uma liga para punir, e tem no mínimo regulamentar isso. Regulamentar. No mínimo, né, isso é questão da CBF. Sim. Não tem jeito, Bruno. Você tem que recorrer. Você vai direto à FIFA. A FIFA, eu acho que é válido. Tem que ir à FIFA. Tem que buscar os seus direitos e buscar especialmente que as coisas não fiquem sem uma punição, sem a responsabilidade de pagar o que você falou que ia pagar. Mas antes da FIFA tem aqui, né, gente? Assim, a CBF não pode permitir. A gente trabalha aqui com futebol internacional na ESPN, em La Liga, na Premier League, tudo. Sim, tá bom, você vai comprar, tem que ter uma garantia, você tem que mostrar a sua saúde financeira. Na Premier League, são 3 anos de observação. Se o seu clube deve mais de 105 milhões, ele pode se endividar. Não tem problema, ele pode se endividar. Uhum. Ele não pode se endividar a ponto de ele não conseguir pagar. Uhum. Senão, ele vai à administração. Sabe o que significa administração? O seu presidente, seu diretor, sai. Mas a gaveta aqui, deixa a gaveta. O que tiver aí, tem foto do meu filho. Deixa ela aí, quietinho. E aí vai chegar uma administração superior que não tem nada a ver com o clube, não torce pro clube, não tá nem aí. Uhum. Tá devendo aqui 100 milhões. Quem que é jogador aqui? Vou vender. Isso. E aquele outro? Vão vender. Não, mas essa é uma promessa da base. Não sei o que, não interessa. Não tô nem aí. Eu tenho que pagar as dívidas. Boa. Vai chegar alguém para equilibrar. E não é 1 ou 2 clubes. O Crystal Palace
Ele foi resgatado na hora H. Aham. Ele estava indo assim. E aí, na hora que ele estava indo para a falência mesmo, os caras chegaram lá. Crystal Palace do... Crystal Palace. Do Texas. Foi antes do Texas. Foi antes. É. Bem lembrado. Steve Parrish. Bom, Boto, vamos lá com Pedro Henrique Torre, porque o dirigente rubro-negro deu entrevista, né, falando sobre a relação que ele tem com o Flamengo e até uma comparação dos times da Europa com os times brasileiros, né? Então a gente vai ver o que ele falou lá no Record e lá de Portugal, não é, Pedro? E como ele apresentou, então, o Flamengo lá para os europeus. Pedro Henrique, você está ouvindo a gente? Conta pra gente como é que foi então essa repercussão e o que falou o Boto lá em Portugal, Pedro. Tudo bem, Bruno? Agora sim, ouvindo bem, problemas tecnológicos aqui, mas tudo ok. Pois é, o Boto deu uma entrevista lá para a imprensa portuguesa, falando um pouquinho sobre como está observando esse início de trabalho dele, futebol brasileiro, enfim, ainda fazendo aquela análise, como está vendo essa aproximação. A gente tem as telas aí do Boto falando sobre isso, aí ele falou sobre, enfim, como os brasileiros que lutam pela Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro, como eles têm um nível estrutural e econômico próximo aos grandes clubes europeus. Foi isso que o diretor técnico do Flamengo tem ficado impressionado até com o que tem visto, com a estrutura, enfim, até do Flamengo e o nível também dos clubes táticos até que ele tem observado. Ele falou que sempre acompanha o futebol brasileiro, sempre acompanhou, mas agora vendo de mais perto assim dá para ter uma noção melhor de tudo isso. Ele falou que os clubes brasileiros estão mais próximos dos melhores da Europa do que há 10 anos e o Flamengo, pela dimensão que tem, pela torcida que tem, a exigência é ganhar todas as competições que disputa. Então, enchendo um pouquinho a bola, né, do trabalho dele, do clube dele atualmente, o José Boto, fazendo o cartaz, como a gente diz, do Flamengo no futebol europeu. E, enfim, aos poucos ele tem os contatos lá, tem até uma possibilidade essa semana aí, deve ter até possivelmente hoje um encontro aí com o pessoal do Jorginho para tentar arrematar mais essa contratação, quem sabe, no meio a janela do meio do ano para o Mundial. Então tá sempre com os contatos europeus que ele tem, o Boto, para, enfim, levar esse nome do Flamengo. Vai ser uma peça importante na divulgação até nos contatos para o Mundial de Clubes que tem no meio do ano. Foi agora o lado do Flamengo, o Pedro Henrique Torre está de volta. Pedro, como é que o Flamengo viu essa história toda, essa negociação que acabou não dando certo, hein, Pedro? Tudo bem, Bruno? Mais uma vez um abraço a todos aí. O Flamengo estava acompanhando atentamente, até porque era parte envolvida nessa negociação do Thiago Maia, essa triangulação, né? Thiago Maia com Flamengo, Santos, Internacional. E ontem, depois dessa nota aí que você, enfim, descreveu bem aí do Internacional, o Flamengo ficou bem satisfeito com a nota do Internacional, até, enfim, mandando uma letra, enfim, sobre o Flamengo e o Santos não terem colaborado para a negociação sair e tudo mais. E o Flamengo divulgou a própria nota, dando a sua versão sobre o que de fato teria acontecido, falando que o jogador foi negociado em março de 2024 e depois, aí é bom até citar textualmente, o Flamengo diz que até o momento o Sport Clube Internacional não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar os seus compromissos financeiros. Aí o Flamengo acrescenta que entrou com uma cobrança oficial na Comissão Nacional de Resolução de Disputas da CBF, não teve o retorno até agora e diante de tudo isso, o Flamengo adota a postura até este momento de que só vai aceitar negociações com clubes brasileiros com pagamentos à vista ou com garantias financeiras, que foi, segundo o Flamengo, que não aconteceu neste caso. Queria uma garantia que o Santos iria assumir essa dívida de 3,5 milhões de euros do Internacional referente ao Thiago Maia. Então, como o Santos não conseguiu cumprir essa garantia financeira, poderia ser ali em direitos de transmissão, enfim, cotas que o Santos teria a receber, teria que se acertar com a detentora dos direitos de transmissão. Como isso não foi cumprido, a negociação não saiu. Houve a crítica do Internacional, o Flamengo se defende, e o Flamengo até cita o Cuiabá com o zagueiro Joaquim, enfim, outra negociação de outro clube nesse imbróglio todo aí. E aí, diante dessa situação, o Flamengo mantém o pé firme de que vai exigir sempre
garantia financeira ou pagamento à vista. Lembrando que já houve o caso do Mateuzinho também, que aí foi outro problema, o Flamengo teve que mudar questões das garantias, aí, enfim, conseguir uma garantia que fosse, que lhe agradasse, e teve o caso do Hugo também, lembra todo aquele imbróglio, garantias financeiras também, multas, enfim. Então o Flamengo adotou, principalmente agora, uma postura mais rígida sob o comando do Luiz Eduardo Batista, o BAP, o novo presidente desde janeiro deste ano. Falar do Flamengo com o Boto rubro-negro José Boto, falando sobre o Mengão e fazendo comparações. Vamos ver. Cadê ele? Não está? Ele, o Boto. Entrevista de José Boto ao jornal Record de Portugal. Eu diria que aqueles clubes brasileiros que lutam por títulos, que lutam pela Libertadores, têm hoje, a nível estrutural e econômico, uma aproximação grande aos clubes europeus. Ele pode falar, ele é europeu, trabalhou na Europa e hoje está no Flamengo. O Flamengo, pela dimensão que tem, pela torcida que tem, a exigência é ganhar todas as competições que disputa. É óbvio que isso não é fácil, muitas vezes não é possível fazê-lo. Até porque o calendário no Brasil é uma coisa de loucos. Muitas vezes somos obrigados a priorizar alguma coisa. E se tivermos que o fazer, o Brasileirão é a prioridade. Mais do que a Libertadores e a Copa do Brasil. É um novo Flamengo, Breler. E é uma novidade do José Boto, dessa abordagem sob a presidência do BAP, porque em outras temporadas o Flamengo negligenciou o brasileiro sem a menor cerimônia. Deixou de lado, focou em Copas, e essa sempre foi uma grande crítica da torcida do Flamengo. Porque se tem estrutura de clube europeu, se tem investimento de clube europeu guardadas as devidas proporções, mas no cenário sul-americano, o Flamengo tem dominância financeira. É um clube que consegue, de certa forma, ter muita vantagem em relação a outros que tentam competir no mesmo nível. Palmeiras joga vôlei? E ainda assim, a arrecadação do Flamengo é superior à do Palmeiras. Sim. O Flamengo, por ser o clube mais popular do país, tem um potencial gigantesco de geração de caixa, e muitas vezes todo esse potencial não foi aproveitado na maneira como o torcedor acredita que pode ser. E eu entendo esse sarrafo subindo no Flamengo e desprezar o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato de pontos corridos, que mede realmente a competência, a formação de elenco, o potencial de investimento, a ciência investida na formação desse elenco. O Flamengo ficou aquém das expectativas. Por mais que tenha ganhado o Brasileiro em 2019, 2020, um bicampeonato, o Flamengo pode mais. E não estou falando só de ganhar, mas de sempre estar ali disputando o título até o final. Então essa tem de ser a exigência. O Flamengo não pode abandonar o Campeonato Brasileiro. Sabe o que eu acho? Desculpa te interromper rapidinho. Eu acho corajoso ele falar isso agora, porque normalmente ninguém fala. Normalmente, o que todo mundo fala normalmente? Não vamos priorizar, vai ter cada momento, todas as competições são importantes, vamos ver jogo a jogo. Não é assim? Mas ele falou isso. O Flamengo é um clube que tem de começar a temporada com a ambição de querer ganhar tudo que é possível. É difícil realmente, mas se houver uma bola dividida, e aí provavelmente escolher poupar, fazer margem de manobra, o brasileiro não pode entrar com um time totalmente modificado no brasileiro, como já aconteceu na época do Renato Gaúcho, na época do Dorival Júnior. Mas na Libertadores também não. Mas porque a gritaria sempre vai existir. Mas qual é, Abel? Seja para um lado ou para o outro. Mas qual é? Poupou, deixou jogadores importantes de fora no brasileiro. Se perder, tem reclamação. Na Libertadores, se perder, tem reclamação. Do mesmo jeito, concorda? Mas qual é a referência do torcedor rubro-negro? 2019 com o Jorge Jesus. E o Jorge Jesus ganhou os dois. Era um técnico que poupava, não é? Muita gente, não, o Jorge Jesus não poupava nunca. Poupava, mas pontualmente. 2, 3 jogadores no máximo, jogadores que corriam risco ali de estourar, que estavam com um desgaste grande, e o resto era ali a base do time titular. Então é isso que o Flamengo tem de fazer, e eu tenho certeza que o Felipe Luiz, com a fome de títulos que ele tem, com a mentalidade que ele está imprimindo no Flamengo, ele pensa da mesma forma. Não dá para abrir mão de um campeonato de pontos corridos. Eu entendo quando o Grêmio do Renato Gaúcho fazia isso.
porque ali o Grêmio... Você entende, mas quase ninguém entendia porque era muito cornetado, lembra? Não era? Mas ele tinha um argumento que era, eu não consigo competir em orçamento com o Flamengo. Só que quando foi pro Flamengo, ele também fez a mesma coisa. O ponto é, um clube como o Flamengo, que tem esse elenco, que tem a capacidade de chegar no meio da temporada, detectar carências e contratar, ir ao mercado, ser agressivo, não tem, como o prof diz, não tem o direito de abrir mão do Campeonato Brasileiro. Então eu vejo como um sinal positivo do Flamengo. Ele elogia, né? Fala que os clubes brasileiros estão se aproximando dos europeus. Ainda há uma distância em termos de dinheiro, né? O Manchester City, por exemplo, tem investido por temporada uma média de R$1 bilhão investido. R$1 bilhão é a receita do Flamengo. Então ainda está distante, mas realmente o futebol brasileiro tem evoluído em termos estruturais. O calendário, né, o calendário louco, continua sendo um entrave, um gargalo do futebol brasileiro para se aproximar ainda mais dos europeus. Mas o Flamengo hoje consegue ter para os padrões europeus, o Flamengo não deve em nada em termos de estrutura, em termos de elenco, para o nível de competitividade que a gente tem na América do Sul. Ele pontua muito bem que são alguns clubes brasileiros, aqueles que pensam em Libertadores, em relação a alguns clubes europeus, né? Não é o top dos europeus. Alguns clubes, os melhores clubes brasileiros, com ambições sul-americanas, se aproximam de alguns europeus que não são necessariamente o Manchester City. Agora, eu estranho esse negócio eu entendo o brasileiro prioridade em relação à Copa do Brasil, principalmente vindo do Flamengo, porque um dos atrativos da Copa do Brasil são os prêmios. Dinheiro todo mundo gosta, mas o Flamengo não é propriamente um clube hoje dependente dos prêmios da Copa do Brasil, como são outros clubes. Não são só os prêmios, não. A taça vale, professor. Sim, mas vale menos que a do brasileiro. Isso é claro. Agora, a Libertadores não vale menos que o brasileiro. Numa dividida com a Libertadores, eu vou sempre achar que você tem que priorizar a Libertadores. É um título internacional. Então você discorda dele. Então, eu discordo dele nesse sentido. Eu achei estranho a Libertadores estar em segundo plano em relação ao brasileiro. Não é abandonar o brasileiro. Também acho errado abandonar o brasileiro, que é o cerne da tua temporada. E ele também não disse abandonar em nenhum momento. Ele falou assim, se puder ganhar todos, é legal, tal, mas a gente sabe que é difícil. Se algum momento tiver que priorizar, foi isso que ele falou, não foi? Se algum momento tiver que priorizar, brasileiro. Ele não falou que vai largar. Isso eu achei estranho. Porque se teve gente que caiu por priorizar a Libertadores em relação ao brasileiro, o Dorival mesmo sofreu muita corneta em relação a isso, naquele jogo com o Palmeiras. Imagina essa lógica dele. Prof, mas se você analisar friamente, por probabilidade, um clube como o Flamengo, que tem o maior orçamento do país e que já tem um ótimo elenco, o Flamengo larga na temporada com mais chances de ganhar o brasileiro do que a Libertadores. Sim. Então, friamente... E apesar de ser mais difícil a tarefa. Exato. São pontos corridos, o time precisa se provar, tem concorrência, mas na Libertadores, uma noite ruim... também tem concorrência. Mas numa noite ruim joga tudo por terra. Mas ser campeão sul-americano sempre será maior do que ser campeão brasileiro. Isso não eu não sei, assim, eu tenho uma interpretação do que ele falou, ele fala de priorizar e tudo mais, né? Então eu entendo essa discussão do valor dos títulos. Eu vejo a declaração do Boto muito mais como o norte do que você tem para a temporada do que o valor exatamente dos títulos. Porque eu acredito muito que o brasileiro, por ser o pontos corridos, a sequência da temporada, ele é o que te faz manter um nível altíssimo. E a você ganhar uma competição de mata-mata, ela é meio consequência muitas vezes. Até, como você pontuou, uma noite ruim, um jogador expulso num confronto com 5 minutos, pautou toda a temporada. Uma noite ruim dos atacantes do São Paulo podia ter eliminado o Botafogo. Exato. Uma noite que Caleri e Lucas perderam gol. Mas se você é um time que está jogando no mais alto nível do Campeonato Brasileiro, e para mim, você pode discutir a importância dos títulos. Você tem a disputa. Mas para mim é inegável hoje. Se você vencer o Campeonato mais brasileiro, o Campeonato Brasileiro é mais difícil do que vencer a Libertadores. Você precisa ser melhor, porque você precisa manter um nível alto por 38 rodadas numa competição. Tanto que os últimos campeões brasileiros, você olha, eles eram todos candidatos reais a Libertadores. Você vai pegar, o Palmeiras caiu cedo, mas caiu o Botafogo, que foi o campeão e jogou muito bem na volta, com a torcida inclusive aplaudindo.
O contrário não é verdadeiro. O Atlético Mineiro foi na final das 2 Copas e fez um Campeonato Brasileiro que ele correu o risco de rebaixamento na última rodada. Então acho que o nível de exigência do brasileiro é mais alto. Então acho que quando ele fala isso, talvez partindo do ponto, ó, se eu fizer um brasileiro de alto nível, estou competindo, naturalmente eu sou um candidato a ganhar os mata-matas. Os adversários do início ao fim são mais difíceis. São mais difíceis e de você manter a regularidade. Na Libertadores, a partir de oitavas, quartas, que o bicho começa a pegar com adversários mais cascudos. Na primeira fase tem muito time ruim. E também, assim, definir o que é prioridade na competição vai depender muito do calendário. Se o Flamengo abre 15 pontos de vantagem com um turno, de repente, pô, não dá pra poupar algum cara importante pensando nas oitavas de final? Se o Flamengo sai 15 pontos atrás no Brasileiro em um turno, isso também pode influenciar. Se tá parelho ali no Brasileiro com outro time, aí pega um confronto de oitavas de final que ele faz 4-0 fora de casa. Na volta ele pode poupar porque ele tá disputando o Brasileiro. Então acho que essa questão do poupar, de priorizar, assim, situações pontuais, é a temporada, é o calendário que vai definir. Acho que quando ele fala disso, de ter o Brasileiro... Isso que eu falei, que eu achei corajoso ele falar agora. Concordo, porque ele não tem nada a ganhar. Normalmente ninguém fala, não, vamos esperar, vamos ver, depende do que acontecer, é o que você está dizendo. Eu só acho que ele passa por cima do fato de que o Flamengo é player. Em tudo. Player em tudo. Então, se ele é técnico, vamos ver, ele é português, se ele é técnico do Benfica, e ele fala que vai priorizar o campeonato português em relação a uma Champions, em que o Benfica não vai ser campeão da Champions, eu até entendo. Mas o Flamengo é top na América. Então, numa dividida de uma Libertadores com o brasileiro naquela semana, eu não tenho dúvida nenhuma. O título sul-americano é mais importante que o título nacional. Mas, prof, dificilmente o Felipe Luiz vai poupar o time na Libertadores em quartas de final, em semi. Mas, eventualmente, se ele tiver num jogo de ida, Flamengo jogando oitavas de final da Libertadores, ele abre 3-0, ele tem margem para poupar 2-3 no jogo de volta. É o sonho que todo mundo quer, mas nem sempre tem, né? Então, mas eu não acredito que por essa declaração o Felipe Luiz será forçado a poupar na Libertadores. O que deve acontecer é na Copa do Brasil, por exemplo, o Flamengo poupar mais. Do que já poupou em outros anos. Porque aqui no futebol brasileiro, por causa da premiação, acontece a insanidade dos clubes pouparem nos pontos corridos para jogar a Copa do Brasil. E aí isso é... Depende do teu adversário também. Acho que depende muito das circunstâncias. Isso é abandonar o brasileiro. E o que acontece aqui, a gente já viu times entrando com o time B para jogar uma partida de campeonato brasileiro. Uma coisa é poupar e ali de acordo com a ciência. 2018, Palmeiras. Jogadores. Felipão. Ele jogava Libertadores com um time e o Brasileiro com outro. Saiu na semifinal para o Boca Juniors, na Libertadores, e foi campeão brasileiro com um time B. 17, praticamente. O Grêmio do Renato era quem mais perseguia o Corinthians do Carille no começo do campeonato. O Grêmio do Renato colocou um time reservaço contra o Palmeiras aqui. Priorizou Copas. E aquilo custou o título. 2017. Foi o ano que o Grêmio ganhou a Libertadores. O Renato até tinha a favor de si uma certa cultura copeira no Grêmio. Ele não tinha uma oposição a isso. Em relação à torcida. A torcida gosta. O Grêmio entendia isso. Particularmente o Grêmio entende isso. Né? É um privilégio que nem todo técnico tem. Está aí o Dorival, que no Flamengo ouviu para Chuchu, quando não botou a sua força máxima contra o Palmeiras. Foi campeão da Libertadores. E foi campeão das outras duas. E da Copa do Brasil. Ganhou 2. André Donk, Mr. Europe, como é carinhosamente chamado aqui. O Boto fez uma comparação ali de estrutura dos times top do Brasil ou da América do Sul com times europeus. Procede ou ele exagerou na sua visão? Não, eu assim, até pelo conhecimento que ele tem e pela honestidade que a gente viu, tanto que concordo quando você disse na questão de que ele nem precisava ter falado algo e ele foi extremamente espontâneo. Então eu acredito que a avaliação dele é bem sensata. Acho que ele não está querendo fazer um lobby, lógico que consequentemente acaba destacando, elogiando o trabalho do clube em que ele está, mas não acho que é uma forçação de barra, até porque ele não é o primeiro a falar isso, né? De muita gente que tem vindo ao Brasil, falado de clubes grandes, que têm recebido grandes atletas, de grandes projetos. Então, para mim, procede o que ele falou. E o Flamengo, acho que ele... O Jorge Jesus ficava bravo quando falavam em poupar no Brasileiro. Lembra? É que hoje, se você olhar também os grandes times do futebol europeu, que vão disputar a sua Liga Nacional e a Champions, para fazer um paralelo,
não tem muitas vezes a cultura, por exemplo, o Manchester City, que foi hegemônico na Premier League nos últimos 4 anos, ganhou Champions no período, inclusive, e sempre lutou pelo título da Champions. Você não olhava o Guardiola mudando 8 jogadores de um jogo para o outro. Essa questão de poupar é muito baseado na rotação de peças importantes, tem um pouco de desgaste, você muda 2, 3, você fala de 15, 16 titulares. Então, assim, eu entendo a prioridade do Brasileirão ser isso como o objetivo, como foco de você manter o seu alto nível para disputar tudo. E aí você consegue rodar. Eu acho que o Flamengo tem condições de manter um alto nível e disputando todos os títulos. Acho que o elenco hoje é muito mais encorpado para conseguir fazer isso. E eu acho que o Flamengo não é o único, não. Acho que o Palmeiras também tem condição hoje de lutar em frente, nas diferentes frentes ao longo da temporada, por essa mentalidade. E aqui antes a gente tinha muita ideia disso de poupar, né? Até os exemplos que vocês trouxeram de muda meio time de um jogo para outro porque aquela competição é a prioridade. Hoje eu acho que dá para você ir rodando, mantendo alto nível, até pela questão do elenco. Né? Olha o elenco que o Flamengo tem. Acho que você consegue fazer várias alterações e manter o nível do time jogando quarta e domingo. Poupar sem descaracterizar. É isso. E esse é um grande problema. Aquele time que parece que nunca ninguém treinou junto, nunca ninguém jogou junto, parece que nunca se viram. É isso que irrita. No mundo, o calendário, não vai pensar que o calendário do mundo é as mil maravilhas, não. Tem muito futebol em todo lugar. É que aqui, como o Boto colocou, aqui é insano, né? Aqui é coisa de loucos, que ele colocou no plural. Já começa com os estaduais que não tem praticamente lugar nenhum. Mas fora também você não vê o Real Madrid botando o time principal dele em Copa do Rei. Na cultura você tem, na Europa você tem uma cultura... Isso, tem aquelas Copas da Liga Inglesa. Então, aí tem o tamanho... Ali os times poupam muito. Mas tem algumas coisas, por exemplo, os europeus eu gosto, até quando a gente fala de desgaste, sempre o goleiro é o que acham que menos desgasta, né? Na Europa eles têm o goleiro de Copas. Muitos times têm. E isso é claro, não precisa nem explicar. Né? A Copa você vai ver, o cara... Já teve em alguns, Copas. Flamengo teve, né? Não me lembro se mais algum time, mas o Flamengo bem claro. Para começar, você precisa ter 2 goleiros confiáveis, né? Minimamente confiáveis, para segurar nos jogos de Copa. Então, são algumas coisas que a gente pode fazer, mas realmente o nosso calendário, principalmente por causa dos estaduais, é coisa de loucos, coisa de maluco. Por falar em Flamengo, estávamos falando do Flamengo agora, a novela Thiago Maia continua. Não é possível. Que novela, hein? Essa tá indo longe. Nem Janete Claire. Nossa, direito de nascer essa aí. Vamos começar com as notas, porque o Internacional soltou uma nota, né? Porque estava tudo praticamente certo, o Thiago Maia já em Santos, pronto para fazer exames médicos, o Santos pensando já em inscrevê-lo para os jogos decisivos do Paulistão, e ele volta para o Internacional, porque não deu certo aí. E aí o Internacional está reclamando. O Sport Clube Internacional informa que a transferência de Thiago Maia ao Santos não foi concretizada por razões alheias aos compromissos assumidos pelo clube, os quais foram integralmente cumpridos. Peraí, integralmente cumpridos? O Inter pagou o que tinha que pagar ao Flamengo? E respaldados em documentação. E aí eles estão falando só sobre essa negociação, na verdade, né? Lamentamos a condução do processo pelas demais partes envolvidas, que são Santos e Flamengo. O atleta retomará suas atividades no clube e, após o período ausente dos treinamentos, seguirá a rotina específica, antes de estar novamente à disposição. O assunto será tratado internamente, conforme os procedimentos estabelecidos pelo Departamento de Futebol. Será tratado internamente, mas eles já soltaram a nota externamente. Nota do Flamengo. Diante das recentes notícias... É uma resposta, na verdade, do Flamengo, né? Diante das recentes notícias sobre o atleta Thiago Maia, o Clube de Regatas do Flamengo esclarece que o jogador foi transferido em março de 2024, por meio de um contrato que estabelecia obrigações financeiras claras, incluindo um cronograma de pagamentos previamente acordado e homologado pelas partes, que são Flamengo e Internacional, as partes, né? No entanto, até o momento, o Sport Clube Internacional não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar seus compromissos financeiros. Em razão disso, o Flamengo formalizou em novembro de 24 uma cobrança oficial junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas, da CBF, sem que tenha obtido até agora um posicionamento do órgão. O Flamengo reafirma seu compromisso com a integridade e a segurança jurídica em suas negociações. E, por essa razão,
passará a exigir em futuras transações pagamentos à vista ou garantias fiduciárias para mitigar riscos. Além disso, o clube reforça a necessidade de maior rigor na aplicação de sanções a quem descumpre compromissos contratuais. Uma questão recorrente no futebol brasileiro. Casos semelhantes como o do Cuiabá Esporte Clube envolvendo o zagueiro Joaquim evidenciam a urgência de medidas mais efetivas para garantir o cumprimento dos acordos firmados. Solidário ao time do Centro-Oeste e a todos os outros que... E aí ele está falando do Cuiabá com o Santos, né? O Santos. Joaquim é vendido, mas o Santos ainda não pagou o Cuiabá. Perfeito. Tá? O Flamengo aqui alfinetando o Inter, o Santos e vários clubes. Só para finalizar, solidário ao time do Centro-Oeste, ao Cuiabá, né? E a todos os outros que passam pela mesma situação, o Flamengo seguirá adotando todas as providências legais cabíveis para resguardar seus direitos e assegurar o cumprimento de seus contratos. E, resumindo, numa linguagem mais popular, tem um monte de gente que compra e não paga. Faz acordo, assina contrato e não cumpre. E o Flamengo está reclamando disso. Porque o Flamengo vendeu o Thiago Maia, se eu estiver falando bobagem, me corrija aqui, ao Internacional. O Internacional não cumpriu acordos que estavam ali assinados em contrato. Agora o Santos quer comprar o Thiago Maia, pagando uma quantia para o Internacional e assumindo a dívida que o Internacional tinha com o Flamengo. E o Flamengo não quer passar o que já passou, de novo, de não receber. Eu, Abel, Verônico da Silva Neto, Abel Neto, concordo com o Flamengo. Estivesse eu no lugar do Flamengo, eu ia querer ou me paga à vista ou garante tudo aqui que eu vou receber, porque eu estou cansado de não receber. Eu estou com o Flamengo nessa. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que vai enfrentar o time do Vasco aí do Maracanã. O Flamengo que já fez o dever de casa, ganhou de 1-0. Certamente vai ampliar isso pra cá no jogo da volta, né? Certamente vai ampliar isso pra cá no Maracanã, né? O Flamengo não tem condições de perder pro time do Vasco, porque pelo amor, né? Os caras são ruins demais, tá? O time do Flamengo muito bem treinado. Felipe Luiz tem uma obsessão de ataque, agora tá parecendo o JJ, né? Os caras não sofrem gol, os caras só sabem atacar e se defendem melhor ainda. Então, né, o ataque é eficiente, a defesa muito melhor. Então, os caras fazem muito gol, sofrem pouquíssimos gols. E tá aí o resultado. O Flamengo praticamente com os dois pés na final. Vai enfrentar agora um rival abalado. O Flamengo tem que botar a cabeça, os jogadores têm que botar a cabeça no lugar, porque os caras vão sim para tentar tirar algum jogador da final. Tem que ir com a mente ali bem centrada, bem blindada mesmo, para não cair na pilha dos caras, né? E saiu uma informação também aí, né, que tá tendo uma briga interna aí de Internacional, Santos e Flamengo, né, sobre o jogador Thiago Maia. Flamengo rebate Internacional sobre a situação do Thiago Maia. Deixou de honrar compromissos financeiros, né? O Internacional deixou de honrar os compromissos e o Flamengo vetou aí a negociação do Internacional, né, juntamente com o Santos. Clubes publicaram os notas oficiais no fim dessa terça-feira. Negociação com o Santos não foi finalizada devido à falta de garantias financeiras, né? O Flamengo emitiu uma nota oficial para explicar a situação de Thiago Maia. O volante pertence ao Internacional e estava sendo negociado com o Santos. No entanto, o clube... e como o Colorado tem uma dívida com o Flamengo pelo jogador, era necessário um acordo entre o Peixe e o clube carioca. Uma vez que os paulistas assumiram a dívida, não houve acerto entre as partes e a negociação travou. Então o Flamengo estava para receber ainda uma dívida e o Internacional queria negociar o jogador e ficar com a parte do dinheiro sem negociar aí a parte do Flamengo. E o Flamengo foi lá, né, que não é bobo nem nada, e vetou aí a negociação. Os caras trocaram farpas aí nas mídias, mas não tem essa, né? Se pagar, leva. Se não pagar, deixa aí, né? Fica com o jogador e bola pra frente. Caloteiro não tem vez mais com o time do Flamengo. Mas e aí? O que é que vocês acham aí? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo também o seu palpite, o seu placar para o jogo entre Flamengo e Vasco. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para mais um, para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.